Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, é com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele, permitiu a mim e a você mais um dia de vida, e por isso nós temos motivo de louvar e agradecer. Nem todos tiveram a mesma oportunidade que eu e vocês estamos tendo neste dia. E já está nesse momento despertado, com o nosso coração aberto para receber a boa nova, a boa notícia, palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. E a palavra se encontra hoje em Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Primeira multiplicação dos pães. Aqui nós vamos ver um dos primeiros milagres realizado a partir da multiplicação dos pães. Amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra e prestamos bastante atenção nela, a gente encontra nela muito elemento que vai nos ajudar a manter firme a chama da nossa fé que temos, e o coração se abre cada vez mais, porque a palavra é uma palavra transformadora para a nossa vida. Vamos ouvir com atenção, deixar essa palavra fazer eco dentro de nós. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube, e a multidão da cidade o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía tarde. Agrupado em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres nas aldeias. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário. Dai-lhe vós mesmo de comer. Mas disseram ele: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-o, disse-lhe ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou e partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que o distribuíram aos povos. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, a gente vê aqui esse grande milagre. Era apenas 2 pães e 5 peixes. Mas olha o que a graça de Deus faz. A gente olhando para essa realidade, Jesus
tomou os 5 peixes, os 2 peixes e os 5 pães, os 2 peixes e 5 pães, levantou os olhos ao céu. Para quem ele voltou? Ele voltou ao Pai, pediu ao Pai. É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, pedir ao Pai. Jesus é ele que vai direto ao Pai. E naquele momento, olhando aqueles discípulos ali, preocupado apenas com aquele que ele tinha, eles pensavam que aquilo ali era suficiente somente para eles. 5 pães e 2 peixes. O que seria aquilo para toda aquela multidão? Imagina como é que eles ficaram quando eles viram Jesus abençoar e mandar distribuir apenas 5 pães e 2 peixes para uma tão grande multidão, como nós vimos aqui. E foi partilhado com todos, todos comeram que ficaram fartos, e ainda sobrou. E Jesus manda recolher, e dos pedaços que recolheram, encheram ainda 12 cestos. Minha gente, é para a gente olhar essa palavra e ver esse milagre acontecendo hoje, aí na sua vida, na sua casa, na sua família. É a multiplicação das bênçãos, das graças. É a sua dispensa. Você que crê, você que deposita a sua confiança em Deus, você vê o seu pouco sendo multiplicado cada dia. Tudo isso a gente vê, é a graça que nós depositamos na palavra de Deus. Aqui a gente vê a graça acontecendo, Jesus que confia no Pai, que aquilo que ele pede ao Pai será concedido. Naquele olhar para o céu, levantando aquele alimento ali, pedindo para abençoar e multiplicar, aconteceu. E não é diferente para mim, para você, quando pedimos com fé a multiplicação naquilo que nós necessitamos para a nossa vida cotidiana, mas principalmente para a nossa vida espiritual. A gente vai crescendo, vai se multiplicando a fé, os talentos, os dons, vai se multiplicando na nossa vida. Então é isso que nós devemos olhar e ver que é isso que nós estamos precisando aqui. E outro ponto, quando a gente vê a necessidade do outro, foi o que Jesus falou aos discípulos, e fala para mim e para você, quando alguém está necessitando de alguma coisa, não fique procurando a quem e como fazer. Dai mesmo você aquilo que o outro está precisando. Se está você em condições, procure os meios. E aqui Jesus dá uma resposta para eles. Dai-lhe vós mesmo de comer. Então não era para mandar ir para outro lugar, para outro canto. E muitas vezes, amados irmãos, alguém passa batendo a nossa porta e a gente manda para frente, a gente não faz a nossa parte. Então, dai-lhe você também de comer, aquele que for necessário a sua ajuda, dai você mesmo também. Outro ponto importante que nós vemos aqui, nós olhando para essa multiplicação dos pães, a gente vê nas celebrações da Santa Missa, a multiplicação ali também acontece diante do altar, aos nossos olhos. É aquele pão, a hóstia, que é consagrada, aquele vinho que é consagrado, você vê que é distribuído aquele pão da Eucaristia, dado a cada um daqueles que estão preparados para recebê-lo, e ainda sobra. E o que sobra é recolhido, levado novamente para o sacrário, para o tabernáculo, como nós chamamos. Ali a gente vê também
Nessa multiplicação dos pães, a figura da Eucaristia, que se multiplica dentro de cada celebração, aquela multidão de gente ali dentro da igreja e todos que estão em condições se alimenta do corpo, sangue, alma, divindade de Jesus e ainda sobra. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia. Ficamos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria. Que a força e a luz dessa palavra nos dê sempre a sabedoria de entender e acreditar e confiar no que Deus pode multiplicar na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.